Bem-vindos a uma nova história onde o amor, o destino e as diferenças sociais se entrelaçam para dar vida a uma das produções turcas mais emocionantes. Hoje vamos conhecer Istanbul Sokaklar, uma série que nos leva pelas ruas de Istambul para mostrar como um encontro inesperado pode mudar completamente a vida de duas pessoas pertencentes a mundos totalmente diferentes. A protagonista é Nazo, uma jovem simples, alegre e trabalhadora, que valoriza profundamente a sua família e procura sempre seguir em frente com esforço e honestidade. A sua vida decorre tranquilamente até que o destino a coloca no caminho de Fırat, um médico bem-sucedido proveniente de uma família rica que dedicou toda a sua vida à profissão. Embora suas personalidades e estilos de vida pareçam incompatíveis, uma série de acontecimentos inesperados faz com que ambos comecem a conhecer-se melhor e descubram que têm muito mais em comum do que alguma vez imaginaram. No entanto, o caminho para a felicidade estará repleto de obstáculos, pois as diferenças econômicas, os preconceitos familiares, as rivalidades e os segredos do passado colocarão constantemente os seus sentimentos à prova. Entre decisões difíceis, conflitos familiares e emoções cada vez mais intensas, Nazo e Fırat terão de provar se o seu amor é suficientemente forte para vencer todas as barreiras que surgem no seu caminho. Prepare-se para desfrutar de uma história repleta de romance, drama e momentos inesquecíveis, que demonstram que o verdadeiro amor pode nascer no lugar menos esperado. Além disso, várias destas séries estarão disponíveis aqui no canal, completamente dubladas em português, a partir do próximo mês. Por isso, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. A história de Istanbul Sokaklar começa nos bairros mais tradicionais de Istambul, onde Nazo vive com a sua família, levando uma vida simples, marcada pelo esforço e pelos bons valores. É uma jovem alegre, generosa e trabalhadora, que coloca sempre o bem-estar dos seus familiares acima dos seus próprios desejos. Embora as dificuldades econômicas façam parte da sua rotina, nunca perde a esperança de construir um futuro melhor graças à sua honestidade e dedicação. Muito longe dessa realidade encontra-se Fırat, um prestigiado médico pertencente a uma família rica e influente. A sua carreira profissional permitiu-lhe alcançar o sucesso, mas por detrás da imagem de um homem seguro e respeitado esconde-se alguém que sacrificou grande parte da sua vida pessoal em nome do trabalho. Habituado a um ambiente repleto de privilégios e responsabilidades, Fırat jamais imaginou que um encontro inesperado mudaria completamente a sua forma de ver o mundo. O destino une Nazo e Fırat de forma inesperada quando uma situação de emergência obriga o jovem médico a intervir para ajudar alguém próximo dela. Esse primeiro encontro é marcado pela tensão, pela preocupação e pelas diferenças entre as suas personalidades, mas também desperta uma curiosidade mútua que nenhum dos dois consegue explicar. Embora pertençam a mundos completamente diferentes, ambos ficam profundamente impressionados com a atitude um do outro. Entretanto, as famílias dos dois protagonistas continuam a viver realidades opostas. A família de Nazo enfrenta constantes dificuldades econômicas, mas permanece unida graças ao carinho e à solidariedade existentes entre todos os seus membros. Em contrapartida, a família de Fırat desfruta de uma posição privilegiada, embora as aparências escondam conflitos internos, interesses pessoais e fortes pressões relacionadas com prestígio e a imagem social. À medida que Nazo e Fırat voltam a encontrar-se por diferentes circunstâncias, começam a descobrir qualidades que despertam admiração e respeito. No entanto, também compreendem que a diferença entre os seus estilos de vida pode tornar-se um obstáculo muito difícil de ultrapassar. Enquanto o carinho começa a nascer lentamente entre ambos, pessoas próximas das suas famílias começam a intervir, convencidas de que essa relação jamais poderá ter futuro. Sem o saberem, Nazo e Fırat acabam de iniciar um caminho repleto de emoções, desafios e decisões que transformarão para sempre as suas vidas, demonstrando que o destino pode unir duas pessoas mesmo quando tudo parece estar contra elas. Depois do primeiro encontro, Nazo e Fırat continuam a cruzar os seus caminhos por diferentes circunstâncias do destino. Embora, no início, tentem manter distância devido às enormes diferenças entre as suas vidas, ambos descobrem que cada novo encontro fortalece a curiosidade e o interesse que sentem um pelo outro. Nazo fica impressionada com a dedicação e o compromisso de Fırat para com seus pacientes,
enquanto ele admira a simplicidade, a generosidade e a força com que ela enfrenta as dificuldades do dia a dia sem nunca perder a esperança. Pouco a pouco, começam a partilhar conversas que lhes permitem conhecer-se melhor e compreender que, para além das diferenças econômicas, possuem valores muito semelhantes. No entanto, a felicidade que começa a surgir entre eles não passa despercebida às pessoas que os rodeiam. A família de Frat, habituada a relacionar-se apenas com pessoas do mesmo nível social, observa com preocupação a crescente proximidade entre o jovem médico e Naso. Alguns consideram que essa relação poderá prejudicar o prestígio da família, enquanto outros tentam convencer Frat a procurar uma companheira pertencente ao seu mesmo círculo social. Ao mesmo tempo, a família de Naso também começa a preocupar-se. Embora reconheçam que Frat parece ser um homem honrado, receiam que as diferenças econômicas e sociais acabem por provocar um enorme sofrimento sua filha. As dúvidas e os conselhos daqueles que desejam protegê-los fazem com que os dois protagonistas comecem a questionar-se se será realmente possível construir um futuro juntos. Entretanto, surgem pessoas interessadas em separar o casal antes que a relação avance. Antigas amizades, compromissos familiares e rivalidades do passado geram novas tensões que complicam ainda mais a situação. Frat tenta demonstrar com atitudes que os seus sentimentos são sinceros, mas cada passo que dá parece despertar novos conflitos dentro da sua própria família. Naso, por sua vez, luta para permanecer fiel aos seus princípios, sem permitir que ninguém a faça sentir inferior por causa da sua origem humilde. À medida que o carinho entre ambos se transforma lentamente em amor, aumenta também a pressão daqueles que desejam impedir essa relação. O que parecia ser apenas um encontro casual começa a transformar-se numa história em que o coração terá de enfrentar os preconceitos, as diferenças sociais e as difíceis decisões que marcarão o destino dos dois protagonistas. Nenhum dos dois imagina que os maiores desafios ainda estão por chegar e que o seu amor será posto à prova de formas que jamais poderiam imaginar. À medida que a relação entre Naso e Frat se fortalece, começam também a surgir obstáculos que ameaçam destruir a felicidade que mal começa a nascer entre eles. As constantes diferenças entre as suas famílias tornam-se cada vez mais evidentes, e aqueles que rodeiam o casal fazem tudo o que podem para convencê-los de que pertencem a mundos demasiado diferentes para partilharem um futuro. No entanto, quanto maior é a pressão, mais forte parece tornar-se o laço que os une. Frat continua a aproximar-se da família de Naso e descobre o enorme esforço que fazem todos os dias para seguir em frente. A simplicidade, a honestidade e o carinho existentes entre eles levam-no a refletir sobre a verdadeira importância da felicidade, compreendendo que o dinheiro e o prestígio não garantem uma vida plena. Ao mesmo tempo, Naso conhece mais de perto o ambiente em que Frat cresceu e percebe as enormes responsabilidades que ele teve de assumir para preservar o prestígio da sua família. Enquanto ambos tentam construir uma relação baseada na confiança, antigos segredos começam a vir à tona. Pessoas ligadas ao passado das duas famílias revelam acontecimentos que permaneceram escondidos durante anos e que explicam a origem de velhas rivalidades, ressentimentos e decisões que ainda hoje afetam o presente. Essas revelações provocam novos conflitos e levam vários personagens a questionar tudo aquilo que acreditavam saber sobre as suas próprias vidas. Paralelamente, surgem pessoas interessadas em aproveitar a situação para obter benefícios pessoais. Alguns tentam manipular Frat usando a influência da sua família, enquanto outros procuram semear dúvidas em Naso para afastá-la do homem que ama. Os mal-entendidos e as falsas acusações começam a multiplicar-se, colocando à prova a confiança que ambos construíram com tanto esforço. Apesar de todas as dificuldades, Naso e Frat decidem permanecer unidos e enfrentar juntos cada novo desafio. Ambos compreendem que o amor só poderá sobreviver se aprenderem a confiar plenamente um no outro, mesmo quando tudo parecer estar contra eles. No entanto, as revelações sobre o passado e as decisões tomadas pelas suas famílias mudam completamente o rumo da história. O que começou como um romance inesperado transforma-se numa intensa luta em que o amor terá de enfrentar os segredos, os preconceitos e as feridas que o tempo nunca conseguiu apagar. O destino de Naso e Frat entra numa fase decisiva, na qual cada decisão poderá aproximá-los definitivamente ou separá-los para sempre. Enquanto Naso e Frat tentam fortalecer a sua relação,
as dificuldades que os rodeiam tornam-se cada vez mais intensas. Os segredos revelados sobre o passado de ambas as famílias provocam novas discussões e alimentam antigos ressentimentos que muitos acreditavam estar esquecidos. Pessoas influentes do círculo de Frat consideram que a sua relação com Naso representa uma ameaça ao prestígio da família e começam a exercer uma forte pressão para obrigá-lo a pôr fim a esse romance. No entanto, quanto mais tentam separá-los, mais convencido Frat fica de que encontrou a mulher com quem realmente deseja partilhar a sua vida. Por sua vez, Naso continua a enfrentar cada obstáculo com dignidade e força. Embora, em várias ocasiões, se sinta magoada pelos comentários e preconceitos daqueles que a consideram inferior devido à sua origem humilde, nunca permite que essas opiniões mudem a sua maneira de ser. A sua honestidade, generosidade e capacidade de lutar por aqueles que ama fazem com que até algumas pessoas do círculo de Frat comecem a vê-la com outros olhos. Entretanto, o jovem médico compreende que terá de enfrentar não apenas os conflitos familiares, mas também as expectativas que durante anos condicionaram todas as suas decisões. Paralelamente, novos acontecimentos complicam ainda mais a situação. Um mal-entendido cuidadosamente provocado por pessoas interessadas em destruir a relação gera dúvidas e tensões entre os protagonistas. Durante algum tempo, tanto Naso como Frat começam a questionar-se se realmente conseguirão superar tantas diferenças e construir um futuro juntos. Contudo, depois de várias conversas sinceras, ambos descobrem que a confiança mútua é muito mais forte do que qualquer mentira ou manipulação. Ao mesmo tempo, alguns membros das duas famílias começam a refletir sobre os seus próprios preconceitos. Pouco a pouco, compreendem que julgar uma pessoa pela sua posição social apenas provoca sofrimento e afasta a verdadeira felicidade. Essas pequenas transformações despertam novas esperanças para o casal, embora ainda existam pessoas determinadas a impedir que permaneçam juntos. Quando parece que finalmente conseguiram superar os maiores obstáculos, uma nova revelação relacionada com o passado volta a mudar o rumo da história. Naso e Frat compreendem que o caminho para a felicidade ainda será longo e que terão de enfrentar decisões muito mais difíceis antes de poderem viver o amor que tanto lutaram para proteger. A história entra, assim, na sua fase mais emocionante, em que o destino de ambos dependerá da força com que forem capazes de defender os seus sentimentos perante todas as adversidades. Depois de superarem inúmeros mal-entendidos e enfrentarem a oposição das suas famílias, Naso e Frat chegam ao momento decisivo das suas vidas. Os segredos que durante tanto tempo permaneceram escondidos começam finalmente a ser revelados por completo, permitindo compreender a verdadeira origem dos conflitos que separaram várias pessoas ao longo dos anos. Antigas rivalidades, promessas não cumpridas e decisões tomadas no passado vêm finalmente à tona, mudando a forma como todos interpretam a história das suas próprias famílias. Estas revelações provocam um profundo impacto tanto em Naso como em Frat. Ambos descobrem que muitas das pessoas que tentaram separá-los agiam movidas por preconceitos, orgulho ou feridas que nunca conseguiram sarar. Embora aceitar a verdade seja doloroso, isso também lhes permite compreender que o ressentimento apenas prolongou o sofrimento de todos. Decididos a quebrar esse ciclo, os dois protagonistas continuam a defender a sua relação com mais firmeza do que nunca. Entretanto, alguns membros da família de Frat começam a mudar de atitude. Pouco a pouco, reconhecem as qualidades de Naso e compreendem que a sua bondade, honestidade e força valem muito mais do que qualquer diferença econômica ou social. Esta mudança gera novas esperanças para o casal, embora ainda existam pessoas que se recusam a aceitar a relação e continuam a tentar provocar conflitos através de mentiras e manipulações. Paralelamente, Naso demonstra mais uma vez a sua enorme capacidade para enfrentar as dificuldades sem perder a humildade que sempre a caracterizou. A sua atitude inspira todos os que a rodeiam e fortalece ainda mais o amor que Frat sente por ela. O jovem médico, por sua vez, toma importantes decisões em relação ao seu futuro, deixando claro que está disposto a desafiar qualquer expectativa da família para construir uma vida baseada nos seus próprios sentimentos e convicções. No entanto, quando tudo parece finalmente começar a melhorar, um novo acontecimento inesperado volta a colocar o casal à prova. Uma situação delicada ameaça separar novamente os seus caminhos justamente quando estavam mais perto de alcançar a felicidade.
Apesar do medo e da incerteza, Naso e Frat compreendem que o verdadeiro amor não consiste em evitar os problemas, mas sim em enfrentá-los juntos. Com essa convicção, preparam-se para a última etapa da sua história, na qual terão de tomar as decisões mais importantes das suas vidas e provar que nenhum obstáculo pode vencer duas pessoas determinadas a lutar pelo futuro com que sempre sonharam. O caminho de Naso e Frat chega finalmente ao seu desfecho depois de superar inúmeras provações, conflitos familiares e decisões que colocaram à prova a força do seu amor. Depois de descobrirem toda a verdade sobre os segredos que durante anos dividiram as suas famílias, ambos compreendem que o passado não pode ser mudado, mas pode transformar-se numa lição para construir um futuro diferente. Pouco a pouco, aqueles que antes se opunham à relação começam a reconhecer que o carinho sincero e o respeito mútuo têm muito mais valor do que as diferenças econômicas ou o prestígio social. Frat demonstra com as suas atitudes que está disposto a defender Naso perante qualquer obstáculo. Depois de enfrentar as pressões familiares e de tomar decisões difíceis sobre a sua própria vida, confirma que o verdadeiro amor exige coragem, compromisso e a capacidade de permanecer firme mesmo quando tudo parece estar contra nós. Naso, por sua vez, continua a ser a mesma jovem humilde, generosa e trabalhadora que conquistou o coração de Frat desde o primeiro momento. A sua força emocional e a sua capacidade de perdoar sem abdicar da própria dignidade fazem dela um exemplo de que a verdadeira grandeza não depende da riqueza, mas dos valores com que uma pessoa vive todos os dias. Entretanto, as famílias também passam por importantes transformações. Muitos compreendem que os preconceitos apenas provocaram anos de sofrimento desnecessário e que o orgulho foi o verdadeiro responsável por manter antigas feridas abertas. A reconciliação começa lentamente a ganhar espaço, permitindo que alguns conflitos encontrem finalmente uma solução baseada no diálogo e no respeito. Embora nem todos os problemas desapareçam de imediato, os protagonistas descobrem que agora possuem a maturidade necessária para enfrentá-los juntos. Assim termina Istambul Sokaklar, uma história em que o amor conseguiu superar as diferenças sociais, os segredos familiares e os preconceitos que pareciam impossíveis de vencer. A série deixa uma mensagem inspiradora sobre a importância de lutar pelos próprios sentimentos, valorizar as pessoas pelo seu coração e compreender que a felicidade nunca depende da posição social, mas sim da honestidade, do respeito e do verdadeiro amor. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem por cada capítulo desta bela série turca. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e partilhar este vídeo com outros apaixonados por novelas turcas. Além disso, várias destas séries estarão disponíveis aqui no canal, completamente dubladas em português, a partir do próximo mês. Por isso, inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum episódio.